Olá! Positividade em Foco começando mais um dia com vocês. Hoje é quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Vamos celebrar, vamos festejar, vamos ligar para aquelas pessoas que a gente gosta, né? E contagiar com essa alegria. Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, a Isabela Borborema. E para continuar falando dessa alegria de São João, a gente vai falar de um tema que é muito, muito, muito importante nesses dias de pandemia, que é faça as pazes com a sua ansiedade. Gente, será que isso é possível? Vamos conversar com a Isabela. A Isabela, ela é psicóloga, coach, especialista em gestão de pessoas, apaixonada por pessoas, pelo desenvolvimento infinito que existe dentro de cada um de nós e ex-inimiga da ansiedade. Acabou essa questão de ser inimiga da ansiedade. Será? Vamos lá, Isabela, vou te convidar aqui, hein? Oi, Olha ela Claudinha! aí! Gostou do meu soquinho na ansiedade? Amei, amei! Tipo, faz assim. Uh. Amei demais! Tá Tá me me ouvindo ouvindo bem? bem? Tô. Tô te ouvindo bem também. Ah, tá ótimo. Tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo Tô maravilhoso. te vendo lindamente, tô te ouvindo Ah, maravilhosamente. Vamos que vamos. Falei um pouquinho aqui sim. de você. Aham. A parte mais importante, eu acho, do que eu falei aqui é que você é ex-inimiga da ansiedade. Isso. Gente, que maravilhoso isso, né? A gente ter essa questão com a ansiedade tão latente, tão gritante, tão presente na nossa vida, e a gente conseguir dizer que a gente é ex-inimiga da ansiedade. Eu Sim. amei, amei, amei isso. Acho incrível, realmente. É uma questão que é um processo, né? É Que um não foi processo. assim. Hum. Então eu queria começar esse bate-papo lindo de hoje, agradecendo pela sua presença linda e Ah, obrigada maravilhosa. a você pelo Dizer que eu convite. estou com muita saudade. Ah, eu Estou também, muita! Show te mandando Corona pra gente se abraçar. aquele abraço, aquele abraço. E agora, fala um pouquinho de você, fala do seu trabalho, como é que está sendo essa quarentena, fala dessa ansiedade que virou sua amiga. Vamos que vamos. Sim, vambora. Oi, gente, boa noite pra todo mundo. Um oi para todo É, mundo. dá um oi, né, pro pessoal. Eu me sinto quando faço live em. Sabe quando você faz, sente atriz, ator, essas coisas que você comenta? Oi, pessoal, tudo bem? Me sinto muito assim. Um beijo para todos os meus Um fãs. beijo, quero Podem mandar um mandar beijo. Aí perguntas. pega a lista, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Mais ou menos. Muito É, bom, muito bom. Vamos lá, minha história com ansiedade. É todo um processo, como você disse. Não foi assim, do dia para a noite que eu deixei de ser Sim, inimiga da ansiedade. Eu não deixei de ser ansiosa, porque a ansiedade faz sim. parte da gente, faz parte da nossa vida, do nosso organismo. Então, existe momentos de ansiedade. É importante a gente separar. Eu não sou, eu estou ansiosa. Eu ser Maravilha. ansiosa, tipo, eu pego pra mim, não, eu sou ansiosa e aquilo te É. identifica e você não consegue se Aí enxergar você sem veste aquilo. aquela roupa. É. Exatamente. Aí você não consegue se imaginar, nossa, como que eu vou ser sem ansiedade? Mas, gente, é maravilhoso você poder ter um relacionamento. Por isso que eu invisto e bato o martelo nisso. Levanta essa bandeira. Tenha um relacionamento com a sua ansiedade. Tudo é a forma como você lida com ela, porque ela faz parte de você. Maravilhoso. E foi um processo Maravilhoso. longo. Já passei por terapia, com psicólogo, já passei por psiquiatra também, que chegou uma época que eu precisei tomar medicação. Eu tive Sim. síndrome do pânico há muitos anos atrás. Então, eu precisei Aham. entrar com medicação, com terapia, e tudo foi um processo. Num momento, eu consegui lidar melhor, mas aí tive alta e tudo mais. E logo, anos depois, aconteceram situações que, como eu não tinha mudado a minha mentalidade, como eu não tinha mudado a minha forma de me relacionar com a ansiedade, aconteceram situações que ativaram ela de novo e que eu tive uma Aham. recaída e ela saiu do controle, porque ela faz parte de mim, eu vi ela como uma inimiga. Então, quando Sim. apareceu alguma situação, eu me senti ansiosa, era uma bola de neve que eu não conseguia sair daquilo porque eu enxergava ela como uma coisa ruim, como uma inimiga que queria acabar comigo, e eu ficava refém da ansiedade.
Aí quando eu falei assim, não, Gostei anda, dessa palavra. anda junto comigo, porque se a gente for inimiga vai dar ruim. Cola comigo É. porque não vai dar certo a gente ser inimiga, não. Aí eu comecei a mudar minha mentalidade, me relacionar com ela. Agora a gente é só paz e amor, eu e minha ansiedade. Você sabe que engraçado essa palavra refém, ela é bem É, perfeita, né, para essa situação. E acredito que não só para ansiedade, né, para as emoções, porque a gente não é só feito de coisas boas, né, de sentimentos bons, energias boas, pessoas boas, né? Mas quando você começa a se relacionar, né, isso acho que aí. né, identificar quais são essas emoções que estão te fazendo mal, né? O que está te aperreando, né? Exatamente. O que que causou sua síndrome do pânico? O que que está Isso. causando esse, essa Aham. taquicardia, né? Emocional. É E isso aí aí. identificou, e aí agora, vamos lá, vamos lidar com isso, né? Eu achei perfeito. Eu lembrei muito, muito, muito de você hoje. Por Sério. quê? Porque eu até postei hoje um post agora, um pouquinho mais cedo, Eu falando que hoje é meu vi. centésimo. Cara, hoje é meu Eu li. centésimo Incrível. dia. E Incrível. aí, ontem, eu me peguei no dia, tipo, às 2:30 da manhã, ainda vendo coisas, assim, Aham. na televisão, não sei o que, de repente apagou tudo. Aí eu Meu Deus. falei, gente, apagou tudo a televisão, fiquei sem televisão, sem telefone, sem internet. Aí eu falei, tudo bem. Gente. Amanhã de manhã vai estar tudo normal. E amanhã de manhã, hoje, não estava nada normal. Eu tinha feito uma lista enorme. Eu As planejei coisas. acordar mais Aham. cedo. E aí, uma lista enorme e tal. Quando eu acordei, falei, cara, continuo sem telefone, sem nada, sem nada. Eu lembrei na hora de você, eu falei, ok, vamos respirar. Respira. Aí Isso lembrei que era o aí. meu centésimo dia, lembrei que era o isolamento do Super calhou. isolamento. Eu falei, cara, que coincidência linda, né? É E aí verdade. fui fazer outras coisas, né? Fui fazer outras coisas e tal. E voltou às 3:10, 3:15, que foi que voltou tudo. Aham. Não sei o motivo, também não me interessa. Eu acho que era pra eu ter um encontro mais comigo, sabe? Pra eu ler mais, pra eu meditar mais, pra Tudo eu vir tem um pra lado cozinha positivo. cozinhar. Exatamente. Então eu achei incrível, porque eu falei, nossa, eu realmente, assim, é um processo, né? Eu tenho vários dias que eu realmente não brigo com o que está acontecendo, né? Eu Aham. sou uma que defendo, né? Que a gente não precisa brigar, a gente Exato. aceita e vê o que pode fazer daqui pra frente, né? E eu realmente hoje vivenciei isso muito na lata, né? Porque, Aham. cara, você planeja as coisas e de repente você não tem como fazer, né? E Sim. aí eu falei, tá bom, vamos fazer outras coisas. Mas é a E foi forma como a muito gente legal. interpreta. É perfeito. Porque a situação em si, ela não é um problema. O É, problema é a forma como a gente lida com ela, a forma como a gente interpreta. Você ressignificou e fez outras coisas que não estavam agendadas, não estavam planejadas e que também foi bom no sim. final das contas. Então, Maravilhoso. quando a gente aprende a lidar com as situações assim, senão, por exemplo, um ansioso numa situação dessa que não sabe lidar com a ansiedade, ia ter taquicardia, ia suar frio, ter dor de barriga, ai meu Deus, eu preciso de internet, eu preciso disso, daquilo, e fica tão focado no que está acontecendo que aquilo vira um problema e não olha para os horizontes. Ah, eu não posso fazer isso, está fora do meu alcance, mas o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Vou ressignificar essa situação aqui. Porque ela não é o problema em si. O problema é a Sim. forma como a gente lida com isso. E isso que gera ansiedade. Quando eu me percebo ansiosa, eu já começo. Não, tô ficando ansiosa. Isso não é bom, isso Oi, não é você tá aí, legal. né? Você tá aí. Você Ela é minha chegou amiga. aí, né? Ela é minha amiga. Eu falei, Ansiedade não, linda. calma aí, tô ansiosa. Isso é um sinal de alerta pra mim. Já apita logo a minha ansiedade, é um sinal de alerta. Tô ansiosa. O que que eu posso fazer pra mudar? O que que eu tô pensando? Eu começo a me questionar. Aí eu aprendi a lidar com ela, porque ela vai fazer parte de mim sempre. Sim. Aí é outra vida depois que você faz as pazes com a ansiedade. E é super possível. Quem tá dentro do problema, vivenciando isso, não consegue enxergar. Não consegue enxergar, né? Acha que não tem possibilidade. Não, mas como assim? Você vive bem com essa ansiedade? Você se curou da ansiedade? Eu sempre falo quando me perguntam. Gente, assim, não tem uma cura. A É, cura é a doença, a patologia, a síndrome do sim. pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, fobia social. A Não, e todo o doença tem resto que vem cura. junto, né? Às vezes Isso, também estoura, a pele estoura, né? O cabelo cai, né? Então tem várias exato. consequências da ansiedade. Então, assim, perfeito isso. Me curei da doença, Da mas doença, ela mas tá ali.
Isso, a ansiedade em si não é o problema, porque ela faz Sim. parte do nosso corpo, ela é boa. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Se você não tivesse ansiedade para te alertar e fazer o seu corpo funcionar eu posso chegar atrasado, então calma aí. Aí você fica mais ativo, se prepara para sair mais cedo para evitar trânsito. Eu posso esquecer a caneta. Vou checar a caneta antes de sair de casa. Vamos testar. Ela te faz. Os seus pensamentos vêm. Você não fica refém desses pensamentos. Você toma uma atitude. Você interpreta esses Sim. pensamentos, toma uma atitude. E a ansiedade, ela é boa. O ruim é quando você fica refém e fica, eu vou esquecer. E agora o que que eu vou fazer? E vira essa bola de neve de sentimento, pensamento ruim. Isso sim que é ruim, a ansiedade ruim que eu chamo, que não te move pra frente, para você ficar parado, preso, Parado, estagnado. estagnado. E Eu muita acho que gente fala. A gente você fala falou muito, assim, né, Claudinha? aí a saudade também, né? Mistura tudo. Eu acho que uma coisa que você falou aí legal é a questão do conseguir pensar numa analogia da questão do termômetro, né? Isso, De você identificar ela como um termômetro para te ajudar na sua vida, né? isso. Identificar suas ações, identificar seu planejamento, né? Essa questão da prova que você falou, perfeito, porque se eu estou ansioso demais, qual é a origem dessa ansiedade? É a Isso, prova, tá? Mas por que que eu tô assim com a exato. prova? É uma matéria que eu não domino? E aí, qual é essa matéria que eu não domino? Será que eu tenho um tempinho para Isso aí. estudar e dar uma. Essa é a Agora ansiedade vai. boa. É a ansiedade amiga. A ruim, quando a Sim, gente não sabe lidar com ela, que a gente vê ela como inimiga, a gente só fica pensando, tô com dor no peito. Tô com falta de sim, ar. Você foca no sim, ruim, foca no que você sente, mas não foca no motivo. Por que que eu tô ansiosa? O que que tá me causando sim. isso? Quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça? O que que tá... Oi, Sim. mãe! Eu tô vendo aqui É, as a minha mensagens mãe, agora. gente, a minha Minha mãe mãe entra tava todos aí os também. dias. Tá, Minha eu mãe vi tava no aí também, início, você né? vê. Viu? Minha mãe, meu tio, meu irmão, minha irmã também tá, meu A cunhado. Carol Gente, minha Fernandes, família, sua Ai, Carol fotógrafa linda! especial. Beijo, Lindona Carol. ela. Ela é uma fofa. Não, eu acho incrível, assim, a live também é uma ferramenta na quarentena, na noventena, É, na, sei lá, né, que dia, né? Para nossas mães diminuírem a ansiedade. é verdade. Porque a minha mãe não mora comigo, eu não moro com meus pais. E eu não vejo a minha mãe. Hoje eu tô fazendo 100 dias. Eu não via Uhum. ela 3 semanas antes dos 100 dias. Então, Mais são isso cento e aí. vinte e um dias, né? Se for 3 vezes 7, 21, 121 Uhum. dias sem ver meus pais. Então, minha mãe vem todos os dias na minha live, porque Ai, que é um jeito fofa. dela me ver. Sim. E ela é uma fofa, porque aí se eu cocei o nariz, né? Cocei o nariz, e aí passei a live coçando o nariz. Aí depois da live tem um recadinho dela. Filha, adorei a live de hoje, o assunto foi ótimo, não sei o quê, nananana. Você coçou o nariz? Você tá gripada? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Seu olhinho tava piscando mais hoje. É um carinho É, que é muito bom, né? Oi, Juju, um beijo, lindona. Então, assim, live também é uma ferramenta para também. aliviar a saudade, a ansiedade das mães Uma das e formas da das gente. filhas, né? Uma das formas da gente se relacionar melhor com a ansiedade é essa questão de ter com quem conversar, com quem trocar ideia, falar do que sente, do que pensa. Às vezes você não sabe nem o que está sentindo, o que está pensando, mas você tenta se expressar para uma outra pessoa, isso já vai dando um formato e você consegue compreender, às vezes você precisa só de um ouvido. Aí as pessoas ficam Sim, assim: isolamento social, não posso sair, não posso estar em grupo, não posso estar junto com as pessoas. Ok, gente, mas as pessoas focam no físico, focam no que não pode, sim, mas o que pode? Você pode fazer uma videochamada, você pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp de áudio, pode mandar direct com um videozinho sim, gravando. Eu converso sempre com as sim. minhas amigas, eu tenho amigas Zoom. em Minas Gerais. A gente sempre fez isso, então pra gente não mudou, porque antes da quarentena já era Sim. assim. Já era Então, assim. mas quem não era assim, tem que É, se readaptar. Se a gente ficar só pensando no que a gente perdeu, no que a gente deixou de fazer, aí sim chega a ansiedade ruim, aquela ansiedade que nos faz sim, mal. Não é aquela ansiedade que nos move. Eu tô triste, tô sentindo falta de alguém e tal. Então, vamos agir. O que que eu posso fazer diante sim, disso? Não ficar sim. refém Verdade, dos seus verdade. sentimentos, daquilo que você tá sentindo.
Muito maravilhoso você falando isso, né? Eu lembrei que a gente tem essa mania de quando tá na normalidade, nem ligar pra pessoa, né? Nem ligar pro Exatamente. físico. Ah, minha melhor amiga mora na Itália, mano. Tá lá na Itália. E aí, Sim. de repente, o mundo em pandemia. Ai, que Que saudade! saudade! Ai, que eu não posso ver! Ai, que eu não posso tocar! Gente, calma Exatamente. aí, né? Não vamos pirar o cabeção, né? Vamos fazer de outras maneiras, né? Então, tá com saudade, mas que seja uma saudade que depois que voltar pro normal, que eu não sei qual vai ser o normal, Uhum. você tem esse aprendizado de que, Sim. poxa, realmente, uma situação em que eu tive que ser obrigado a não poder, né? A questão da imposição, né, Isso. Bela? A É. imposição faz a gente dar aquela pirada, daquela surtada, Ó, né? é aquela sensação de que eu não tenho escolha. Eu tô presa em Sim, quarentena. Calma aí, você tem escolha sim. Você tá pensando só no que você não pode, naquilo que você perdeu e naquilo que você ganhou. Gente, eu ganhei 4 horas do meu dia, não gastando no trânsito sim, pra ir e voltar pro trabalho. Se eu focar sim. só assim, tô trancada dentro de casa, não tô vendo ninguém, aí sim eu vou pirar. Aí chega a É. ansiedade, aí gera aquela angústia, aí tô presa em casa. Vamos olhar pro positivo. Olha as coisas que eu ganhei também. E se eu tô com saudade, se eu quero. Pra mim, o evento é no mercado, que é quando eu saio de casa. E quando eu venho na casa Sim, da minha irmã. É os únicos lugares que eu tenho vindo, a casa da minha irmã e o mercado. Quando eu saio pra casa dela ou pro mercado, é um evento. Eu me arrumo, boto roupa como se fosse de sim. sair, assim, não fico muito Você faz um, largadinha. Eu vou faz um arrumadinha. planejamento também, né? Não, eu tenho que planejar pra não sair. Eu, assim, eu faço quarentena mesmo. Eu saio, assim, acabou a comida. Aí, sim, hoje eu vim pra casa da minha irmã, porque a internet aqui é muito melhor do que a da minha casa. Aí, olha a Sim. ansiedade trabalhando a meu favor. Ai, meu Deus, se minha internet cair, porque já caiu outras vezes. E se minha internet parar? Calma, vamos pensar. Eu vou pra casa da minha irmã. A gente tá tendo contato só com ela. A internet lá é boa. A ansiedade veio a meu favor, que me alertou de uma situação Sim, que se poderia acontecer. planejou. Isso. Aí, pra mim, é um evento quando eu saio de casa. A gente tem que focar no lado positivo, nas nossas escolhas. Se você não pode Sim. escolher estar com os seus amigos presencial, não pode sair, tá, mas qual outra escolha você pode fazer? Ver o que está ao seu alcance. Se a Quais gente são as focar, opções, né? se a gente focar só no negativo, naquilo que a gente perdeu, a gente pira a cabeça mesmo. É. E vem a ansiedade e tem aumentado cada vez mais, porque as pessoas a gente não aprendeu a lidar com a ansiedade. A gente não chegou na escola, na infância, não teve nenhuma matéria como lidar com as suas É. emoções, como lidar com os seus pensamentos, como lidar com o que você sente. A gente não aprendeu isso. O que a gente aprendeu? A ansiedade é ruim, é uma doença. Não, a Medo é ansiedade. ruim, medo é ruim, ansiedade é Exatamente. ruim, pânico é Gente, ruim. o medo não é ruim. É. Eu brinco até hoje que eu tô viva porque eu tenho medo de cachorro. Cachorro que eu não conheço. Porque, assim, gente, eu poderia ser mordida por um cachorro se eu fosse totalmente destemida. O medo, naquela medida coerente, correta, previne a gente de acidente, para nossa sobrevivência. O medo em si, ele é bom, igual a ansiedade. O ruim é quando a gente Sim. extrapola esse limite É. saudável, a gente não sabe se Nada em excesso é relacionar. bom, né? E nada muito Exato. diminuído é bom também, né? O equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio para Equilíbrio. lidar com tudo isso, né? Eu amo essa E, palavra. mas assim, eu entendo que nesse momento, né, Bela, a gente tá num momento de desequilíbrio, né? Total. Porque A a gente gente não, não sabe o dia de Eu amanhã. nunca li nenhum livro. Como fazer em quarentena, em pandemia. Eu nunca vivi isso, nem nos livros que eu li É, na escola. exatamente. Ninguém aprendeu a viver assim. É. Tá todo E mundo você aprendendo falou junto. uma coisa importante, a gente não aprende isso na escola, né? A gente, na Não. verdade, no nosso script de vida de colégio, né, de escola, a gente é treinado a passar de ano e obedecer, É, né? isso aí. Então, aí a gente se torna pessoas que querem se livrar daquilo que está no colégio, Isso. né? Porque é um saco, tem muita coisa que a gente não gosta de aprender, porque ter que estudar, ter que isso, ter que aquilo, e às vezes não são matérias que a gente gosta. Uhum. Isso faz a gente ficar acostumado com o sol passar na média, né? E aí a gente É, vai viver criando o na hábito média. da mediocridade, de viver na Uhum. média e tal. Então a gente não, nem faz o esforço de querer entender alguma coisa, né? E aí quando vem a gente reage e Exatamente. nem sabe como reage, né? Então acho que falta muita matéria interessante no colégio, né? É óbvio Muita que pode ter coisa. todas as que tem,
mas aliado a outras interessantes, né? Eu acredito muito que isso tem que mudar, né? Isso já está começando a mudar lá Sim. no Ocidente e tal, né? Mas deveria muito ter uma matéria sobre meditação, sabe? Sobre Ai, sim, criatividade, respiração, meditação, tudo isso. respiração, inteligência emocional, né? Tipo, uma Identificar as roda de conversa emoções. para falar o que que você sente. Será que Exatamente. isso que você sente é o que você realmente pensa? A gente ter essa abertura para lidar com as É, emoções. Porque é isso, é. engole o que que a gente aprende? Engole o Engole o choro. choro. É exatamente isso, Não não fala, não chora. pode falar, menino. Exatamente. Agora não é hora Aí de falar. cria um adulto que lá na frente se sente ansioso porque não sabe se expressar. Mas É, a ansiedade, o problema não é a ansiedade, é o que vem por trás. O que está causando? Que a ansiedade é só um é, sintoma. Qual é a causa? Qual é o é, pensamento que passa pela cabeça? O que está causando e gerando esse sentimento da ansiedade? Por isso que as pessoas, é. tô sentindo ansiedade, isso é ruim, é culpa da ansiedade. Não, alguma coisa está gerando ela e essa é o pulo do gato. A gente Sim. investigar e parar para pensar assim com a razão, esquecer o que a A gente sente. Carol falou aqui uma coisa Ah, que é bem interessante mesmo, que a gente veio dentro de um sistema que formou a gente para exato, pensar dentro da caixinha, né? E é exatamente. isso, né? Oi, Paty também. Oi, Então, é isso, linda né? demais, gente. O pensar na caixinha, gente, É, mas será que essa caixinha tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato sempre? Será que ela não pode ter uma aberturazinha aqui, não. que você, tipo, dê uma escapadinha da caixinha e pense de outra Sim. maneira e veja a ansiedade e fale, ansiedade, que bom que você está aqui. Aham, é isso. Olha o que que a Carol falou, que a filha dela tá tendo um laboratório de inteligência de vida. Gente, que incrível, que escola Gente, que incrível. incrível demais. Porque se a gente Incrível. aprender a lidar com as emoções, quando a gente for adulto, quantas doenças assim, É, emocionais a gente vai deixar de sentir? Porque a gente vai aprender habilidades para lidar com os pensamentos e com as emoções, o que a gente não aprendeu. A gente aprendeu matemática, física e que muitas coisas eu já esqueci. Sou psicóloga, então na área ah, exata, humanas, né, amiga? total humana, sempre fui humana. Eu Exatas, também. assim, eu aprendi para passar. Eu aprendi, mas como eu não aplico, eu já esqueci. O dia que eu tiver filho que tiver que ajudar na escola, eu vou passar um perrenguezinho. Sim. Mas a gente não aprende Vai essas não, coisas na amiga, vai escola. não. Ah, Vai eu não. espero que não. Vai, bota ele no Kumon. Eu ia contar isso, assim. Eu já fiz Kumon, né? Eu Aham, minha também irmã fez sou também, muitos anos. de humanas sempre, né? Nasci de humanas. Enquanto meu Uhum. irmão gêmeo nasceu de exatas, eu nasci de humanas. É bom que dos dois E lados um complementa o outro, ajuda. pois é, pois é. E aí eu chegou no segundo grau, né? O antigo segundo grau, pô, primeiro ano do segundo grau, ano que tem física e matemática, tipo, né? Cabelo em pé. Carol, depois escreve aqui, minha mãe quer saber qual é o nome da escola da É, sua filha. fala mesmo, que é É, perfeito isso. eu tive muita dificuldade no peruano, porque, pô, matemática e física bombando, e aí eu fui pra recuperação, passei. Só que no condomínio que eu morava, em Copacabana, aqui no Rio, tinha uma moça que dava aula de Kumon. Eu falei, cara, vamos Uhum. lá, né? Meus pais me colocaram no Kumon. E é perfeito, porque, assim, é um método autodidático que você vai aprendendo no caderninho lá. Só que a melhor questão desse método é que é totalmente educacional positivo. Né? Ele preza muito a psicologia positiva, de te fortalecer no que você acertou. Ele não conta os Sim, seus erros, ele conta os seus acerto. acertos. Legal. Ah, mãe, na Eleva. É maravilhoso. Vocês É, ali em conhecem? Botafogo. Ali em Botafogo. Os Gente, filhos de uma prima sensacional. minha estudam lá também. Sim, uma ideia Maravilhoso, Carol. incrível esse negócio. Porque a gente precisa, né, ter essa questão do aprender coisas que deem criatividade, métodos que incentivem a questão da psicologia positiva, né, de Sim. fortalecer o que você acertou, não o que você errou, É não né? Porque focar aí o no que você errou, negativo. Quando a e gente aí foca isso no ajuda negativo. na ansiedade, no medo, nas Exato. emoções Tudo. negativas que a gente antes ficava focando no problema, mas agora a gente fala, peraí, eu errei e mesmo assim eu ganhei parabéns. Legal. Então, isso vai Sim. tirando o medo, vai tirando a ansiedade, vai fazendo a gente, ó, isso aí, incentivar o olhar para dentro. É Exato. maravilhoso isso. Então, essa questão do fazer as pazes com a ansiedade. Que incrível, né? E aí, se eu posso te perguntar, isso é bem pessoal e tal, mas Aham. quanto tempo você demorou nessa relação para ter de novo esse novo momento com a Olha, ansiedade? foi um processo bem longo.
Claro, lógico, não desejo isso para ninguém. Por isso que eu levanto a Sim. bandeira, falo com quem eu tenho a oportunidade de falar, porque a gente não precisa arrastar e levar o tempo que eu levei. Eu comecei a ter dificuldade com ansiedade eu tinha 17 anos, hoje eu tenho Tá. 32. Então foi um processo assim longo e desde o ano passado, um pouquinho antes de fazer o PSC, eu já estava melhorando. Logo depois do PSC, então foi tipo virou a chave, realmente é isso. Tipo, ninguém me ensinou, ninguém falou. Foi uma coisa assim que veio de dentro de mim, dos meus Entendi. processos de autoconhecimento. Eu já fiz terapia, eu já passei por 3 psicólogos, já passei por 2 psiquiatras, assim, desde os 17 aos 30, digamos assim. Só que eu nunca fui Sim. acompanhada 100%, porque eu tinha. A doença aparecia, se manifestava, eu tratava e ficava tudo certo. Logo depois, como eu tratava os sintomas em si, eu não tinha a mudança do mindset, eu não mudei minha mentalidade, eu Sim. não tinha mudado a forma como eu me enxergo, como eu me relaciono com a ansiedade. Então, vira e mexe, uma situação complicada que eu tinha para gerenciar e que eu não conseguia, aparecia ansiedade Voltava e de já novo. num grau alto, porque eu já tinha ansiedade antes, aí, e como eu tive síndrome do pânico, o síndrome do pânico é o medo, a fobia de ter novos ataques de pânico. Então, qualquer coisa ativava a minha ansiedade. Não era uma coisa específica, igual fobia, por exemplo, que é algo específico. Qualquer coisinha assim, leve, que para uma pessoa é simples, para quem tem Uhum. ansiedade, por isso que eu falo, gente, não é bobeira, não é vai lavar uma louça, vai arruma coisa para fazer, não é. Porque Sim. quem tá pensando aquilo não consegue enxergar outras possibilidades, não consegue enxergar de outra Sim. forma, porque ela tá interpretando de forma errada. A gente chama de pensamentos disfuncionais. Os pensamentos não estão funcionando para ela ter qualidade de vida, encaminhar. São pensamentos Sim. que tipo, sabotam você e que Aham. te. Enfim. Aí foi assim, um E que processo estão no longo. inconsciente, né, Bela? Eu acho que assim, Total. o mais importante é assim, às vezes a gente fala assim, é só ir fazer não sei o que você vai melhorar. Mas esse processo não é um processo Não é. consciente, né? Ele é É um processo que está lá no inconsciente. inconsciente, que tem uma origem que às vezes você demora para descobrir, né, João Cláudio? Demora para Beijo. Diego, descobrir. beijo, meu amigo. Demora para descobrir qual é a origem, né? Então Sim, você falou aí, foi foram um 13 anos processo. de um processo de descobrir até você hoje identificar que a Sim, sua conversa com ansiedade, com fobia, com medo, com emoções negativas é um processo consciente, né? total. Você Eu já aprendi. identifica quando acontece alguma coisa. E aí isso é muito importante, gente, porque a gente falou aqui, para quem entrou agora, não existe cura de emoções negativas, Sim, né? A gente vai sempre ter a opção de ter emoções de baixa frequência, emoções de alta frequência. Ninguém é 100% feliz, sim, 100% positivo, 100% sorrisos, ninguém. E ninguém é 100% tristeza, 100% não. Então, não existe cura, as emoções fazem parte da gente. exatamente. Existe o que a Bela está contando, a questão da gente ter esse entendimento do que está causando, a gente começar a sair do inconsciente para levar essas emoções para o nosso consciente. E aí eu acho que vem muito assim, identificar os comportamentos, identificar a sensação do corpo, É né? Porque o nosso corpo autoconhecimento. fala com a gente, né? Fala. A gente tem que passar a não olhar para fora, olhar para dentro e aprender a questionar, não aceitar os pensamentos que vêm na sua cabeça não são exatamente verdade. Vai aparecer na sua mente, na sua cabeça. O pensamento, a função dele é te alertar de alguma coisa. E você que é a consciência vai escolher. Isso é Sim, válido, não é? Eu vou alimentar qual tipo de pensamento? A gente precisa analisar muito qual tipo de pensamento a gente vai alimentar, porque não tem como impedir o pensamento de vir, mas tem como a sim, gente impedir que ele faça ninho e fique alimentando aquele pensamento que não é funcional. Um pensamento que não vai te levar a nada, pelo contrário, vai sim. te retroceder, vai fazer você se sentir mal, perder oportunidade de emprego, perder apresentação em escola. Você acaba sendo refém desse sentimento, desse pensamento. Então, você tem que escolher, e isso é um processo.
é um processo de autoconhecimento. Então, tem como você conviver com a ansiedade sem remédio. Não tô falando que, Isabela, você não é ansiosa. Muitas coisas me deixam ansiosa. Muitas Sim. situações, mas eu aprendi a identificar. Eu tô ansiosa, então o que que eu posso fazer para melhorar? Eu respiro, eu Sim. tenho as minhas técnicas de relaxamento, eu Ó, pratico isso que tá atividade falando, ó, física. a Paty falou assim, ó, é muito sério. Só quem tem ou já teve sabe o que é. Exato, Eu tive, Paty. tomei vários medicamentos, minha glote parecia estar fechando tonteira. E aí o Sim. Diego fala, entender isso é o remédio. E a Carol fala, eu também tive e até pouco tempo sentia. Fiz terapia durante anos, mas nunca tomei remédio. Fazia e faço respiração e meditação. Isso, entender é fundamental, aprender a Sim. controlar outra pessoa, maravilhoso. Eu acho que o interessante, né? A Paty e a Carol estão falando aí da mesma doença, Aham. de maneiras diferentes, e cada um encontra, ou encontrou, ou ainda vai encontrar uma maneira Melhor. individual que se cabe melhor, né? Que, Exato. que encaixe melhor com o seu ser, né? Porque, assim, como é pessoas, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano que tem a sua história de vida, a sua trajetória, suas experiências, suas crenças, a forma de interpretar e de enxergar o mundo, ela mesma, Sim. enfim. Então não tem receita de bolo. Igual matemática, exatas, que é tudo É. pronto. Não é assim, você tá com 2 mais 2 ansiedade? não é É, 4 sempre, né? tá com ansiedade? Respira. Tá, mas a respiração pode não funcionar, mas talvez Sim. uma atividade física resolva, talvez uma outra tipo de atividade que é a imaginação, quando você respira, acalma e começa a imaginar uma cena que é muito importante para você, você na praia, aí, Visualizações. visualização que você começa a relaxar, porque a nossa mente, o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Se Sim, você pensar, o seu corpo vai reagir como se aquilo fosse verdade. Porque o seu cérebro exatamente. não sabe distinguir. Calma aí, isso que você está pensando é uma realidade ou você está imaginando? Ele não sabe. Se você está alimentando aquele pensamento, para ele é verdade. Por isso que as Sim. técnicas de imaginação assim são boas, porque você imaginando nos detalhes, sentindo o cheiro, sente o cheiro da praia, o barulho, o seu corpo começa a reagir como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Tem Sim. pessoas que isso não funciona muito bem, mas a respiração funciona. Tem que, num processo de autoconhecimento, descobrir o que funciona para O que você. funciona? Tem pessoas que atividade física, se não fizer atividade Sim. física, se sente mal. E tem pessoas que gostam não gosto de musculação, mas eu gosto muito de pedalar, aí andar de bicicleta. Ah, eu gosto de correr. Então, pessoas que, vou Para mim, desestressar, vou correr. nadar é meu Nadar. esporte. Ah, é uma delícia, eu também Eu sempre gosto. falei que a natação para mim é minha terapia. Porque eu Uhum. entro na piscina, nossa, e vou lá, nado, 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 nado. A Esquece a cabeça barriga. vai equilibrando, sabe? Quando eu vi, já passou 1 hora. Falei, nossa, que incrível. Gente, no final das contas, essas técnicas todas para lidar com a ansiedade, qual é o objetivo? Tirar o foco. Porque a gente mantém o nosso É, foco no que você está sentindo, é. no que você está pensando, que aquilo vai acontecer e sempre vai acontecer o errado. A gente nunca pensa o positivo, a gente pensa sempre o catastrófico, o pior Pô, cenário de a gente é todos. treinado para Olha, isso, né? Que gente, a absurdo, gente tem né? uma criatividade e usa pro mal. Em vez de Pro usar essa mal. criatividade pro É. bem e sonhar e pensar positivo e falar, não, eu vou conquistar grandes coisas. Não, começa a usar a criatividade pro lado ruim e todos os cenários negativos possíveis a pessoa pensa e acredita que aquilo vai acontecer. Aí vira aquela bola de neve da ansiedade. E quando entra Sim, as estratégias, é para você tirar esse foco. Aí você se sente bem, sim. porque no momento presente, o problema não existe. O que existe é o problema na sua cabeça. Quando você muda o foco, o seu corpo já reage de outra forma. Porque Não, é impressionante, né? Isso, né? a A gente é tudo. fisiologia do corpo. É Cara, se você incrível. tiver dúvida, você pega um espelho grande, né? E se olha no espelho, e aí depois você fecha os olhos e faz a imaginação Aham, positiva daquilo que você quer e vê, depois abre os olhos e vê de novo você no espelho. Muda assim. Eu sim. faço isso aqui quando atendo esse pessoal de constelação, que vem fazer constelação comigo, vem fazer Aham, coaching. E aí a pessoa fala muito do medo, né, bota questões sim. negativas para fora. E aí
a pessoa quando me conta, ela já me conta assim, tipo, né, com os Onde ombros pra para você? baixo, né, Uhum. a expressão facial, o corpo, né, e tal. Aí eu vou, vem cá no espelho comigo. E aí eu levo a pessoa no espelho, ela se olha no espelho, como é que tá agora? E tá sempre ruim quando olha no primeiro momento. Aí eu faço uma Sim, visualização rápida com a pessoa vai. Onde eu vou filmar, assim, para mostrar pra pessoa depois, porque é muito incrível a mudança imediata do corpo exato. e a mente trabalhando, né? E isso que você falou das visualizações, né? De que o cérebro ele realmente não identifica o que é Sim. real do imaginário. Gente, é um exercício incrível chegar no É, fim do dia e pensar o que que hoje não foi bom. E aí pensar, tá, como é que eu podia mudar isso. isso? Não é só E aí você aceitar o até que é pode ruim. montar, você pode até montar uma historinha num Uhum. papel, né? Da parte de como seria mudado. Como seria se eu tivesse mudado? Seria assim, 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 assim. Aí você fecha os olhos e imagina aquilo que você escreveu. Você está imaginando, você está criando uma nova linha neural na sua Isso. mente, que é um novo caminho. E aí, assim, uma coisa que era sempre aquela opção de resposta da mente para aquele assunto, numa próxima vez vai ter, tipo, duas opções. Exato. E aí você vai treinando, você vai ter que dar aquela parada para pensar, tipo, e agora? O que que eu faço? E aí você já vai treinando a sua mente a te ajudar a identificar esses momentos, a lidar e a Isso. conversar com as emoções, né? Que é E, fundamental. é. Hoje, quando eu vi que eu acordei sem comunicação, eu falei, soltei um baita de um palavrão, não vou soltar aqui em respeito à minha mãe, Aham. mas soltei um baita de um palavrão. E depois eu falei, que engraçado, né? Aí eu comecei a rir, eu Aham. falei, eu tô isolada do isolamento, né? Tá, não tenho o que fazer, eu não vou Isso. nem ligar pra net pra perguntar, eu vou esperar passar, né? Então vamos fazer outras coisas, né? E foi É, muito maravilhoso. e a forma como você reage à situação, porque a situação em si, tipo, ela não é o problema. A gente tem que É, parar e não aceitar ela, falar, ah, tô sem internet, e agora? Não posso fazer isso, não Aí começa a ladainha do vitimismo. Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ah, mas eu ia fazer aquilo. Tá, pega a responsabilidade pra você. E agora? Eu não posso fazer isso, mas eu posso fazer outra coisa. é, Então, o que que eu posso fazer? E claro que nós somos seres humanos. Na nossa primeira reação, assim, eu acho muito difícil, 99,9, de acontecer uma coisa ruim, a primeira reação, oba, tô sem internet. é. O Não, seu não plano dá. foi frustrado, você tinha um planejamento e não aconteceu da forma como você queria. Então, a sua primeira reação é ficar chateado, ficar irritado, mas você tem o poder da escolha, como você escolheu ficar refém daquilo e aceitar aquela situação como se fosse uma realidade que não pode ser mudado, ou pegar Sim, responsabilidade e fazer suas escolhas diante daquilo. Porque não é o que sempre falam, eu acho incrível essa frase, que não importa o que aconteceu, importa o que você faz com aquilo que aconteceu. O acontecimento em si está fora do seu controle, da sua gestão, aconteceu, ok. Em vez de chorar pelo leite derramado, vai lá, seca o leite, daqui a pouco tá tudo limpinho. sim. Melhor do que você Eu, ficar no é, vitimismo de o é. leite derramou. E tem Tudo muitas pessoas comigo, assim. tudo. É. Isso. E E você vai tem pessoas, aumentando aquela bola de neve, né? tem um pensamento disfuncional, que é uma armadilha mental, né? Que generaliza. O negócio nunca aconteceu e parece que sempre. Toda vez, e nunca, só Toda aconteceu uma vez é vez. assim. Toda vez é assim, é comigo. O correio sempre atrasa comigo. Só atrasou uma vez. Toda vez que eu quero usar a internet acontece É, isso. Não aconteceu só uma vez. E a sua mente tem essas pegadinhas. E a gente tem que ficar tem. alerta e questionar os nossos pensamentos. É, Mudar a nossa é, atitude diante daquilo que a gente pensa. Porque não é só porque a gente pensou que é verdade. Então a gente tem que. Isso é um processo, eu não estou dizendo que é é. fácil. A pessoa fala, Não, vê a gente aqui é um treino, falando, né? vê a gente aqui falando, mas Não. você lidou muito bem com isso. Eu também, tá, mas tem dias, as mulheres aqui que estão aqui assistindo a gente, De de TPM, TPM, então, ferrou. gente, TPM, assim, é uma coisa que só mulher vai entender. Os homens me desculpem, mas só se vocês fossem mulheres para entender a situação. Porque por mais positiva que eu tente ser, me esforço todos os dias, quando eu tô de TPM, eu até tenho um aplicativo para acompanhar, porque eu me sinto estranha. O processo de autoconhecimento a gente se conhece. Não tô legal É, hoje.
Normalmente eu não sou assim. Tá acontecendo alguma coisa. Aí eu olho o aplicativo, então é isso, é TPM. Porque os hormônios mexem muito com a gente. Aí eu vou, corro para Sim. atividade física para aumentar minha endorfina, gerar serotonina como chocolate, para Chocolate, eu ia falar isso. mas tudo isso é o processo de autoconhecimento. É você Autoconhecimento, pois é. se observar, você se conhecer e tomar uma atitude diante daquilo. Você É, tomou uma atitude hoje e falou, não, vou fazer outras coisas. é. Mas você poderia ter escolhido ficar refém, assim, tá, Eu vou ficar aqui digo que chorando. que eu tenho conseguido diminuir o tempo de irritabilidade do que acontece que eu não queria que acontecesse. Aham, ótimo. Porque, assim, se fossem alguns anos atrás, e hoje eu tivesse essa lista de coisas que eu tinha planejado fazer e tivesse incomunicável, eu ia, nossa, Eu ia pirar ficar anos irritada, atrás. muito, muito, muito irritada. Eu ia xingar mais, Ai, que eu ia pegar gatinho o telefone. lindo. É a Oi, tigresa. Falou em tigresa. hormônios, ela levantou. Opa! Eu ia ficar muito irritada. E eu ia ficar reclamando, querendo, sabe, xingar o mundo, ligar pra net pra reclamar, ficar ligando, xingando o funcionário. Com certeza eu ia. Isso era uma questão que acontecia, sabe? Aham. Mas eu consigo, hoje em dia, diminuir o tempo de irritabilidade. Então, assim, óbvio, eu soltei um palavrão. Por que eu soltei um palavrão? Porque veio a lembrança de tudo que eu tinha planejado. E aí eu Sim. falei, tá bem. E comecei a rir. E aí mudei a minha Uhum. rotina. Então, assim, o tempo de irritabilidade, a gente tem a capacidade de mudar, né? De enxergar que não vale a pena isso, né? Porque o que adianta a gente se irritar? Faz mal Sim. para a saúde do corpo, E faz né? Te mal dá pra dor de você. cabeça, Que o te dá servidor dor da de internet cabeça, tá lá tranquilo. estresse. Exatamente. Né? É, Taquicardia, dá para ter um infarto, né? Enfim, milhões de exato. coisas. E E isso é isso que você falou, de é. fazer exercício físico, né? De fazer outra coisa, de meditar. Hoje eu meditei mais. Normalmente eu Uhum, medito meia hora, hoje eu meditei quase uma hora. Eu fui, deixei, uhum. sabe? Se Então, permitiu e viveu uma coisa diferente que você não viveria se tivesse feito todo o seu planejamento. Não que isso exatamente. seja ruim, mas a gente sempre tem algo bom se a gente mudar o nosso olhar. A forma da gente olhar, Exato. mudar o nosso foco. Sempre existe uma coisa boa por trás de toda situação. Mesmo que seja uma lição que você aprendeu, ou uma coisa que você nunca Sim. imaginou vivenciar, enfim. A Sheila, Tô sua vendo suas mãe? mensagens. Minha mãe, cadê? Oi, Minha mãe oi, mesmo. Sheila. A mamãe falou aqui, ó, precisamos Isso controlar a aí. ansiedade, não deixar ela nos controlar. O Márcio Muito falou aqui, bem. cai o cabelo. Cai mesmo, hein, Márcio? É Ah, verdade, hein? mas é verdade, gente. Engraçado, nós somos um processo, somos sistêmicos, seres sistêmicos. É, Tá tudo ligado, a nossa mente, o sim, nosso corpo. É hormônio, é neurotransmissor, é tudo ligado. E tudo é conectado, tudo faz sentido. Quando a gente passa a enxergar de outra forma, passa a interpretar e lidar com as situações de uma forma positiva, a positividade em foco. Passa a olhar pelo lado positivo, a nossa vida muda. Isso é um treino, né? Não é é um fácil todos treino. os dias. Não é? E é importante a gente respeitar nossos limites. Tem dias que eu não Sim, tô muito legal. Eu falo, sim. não, hoje eu vou me permitir não fazer atividade física, vou me permitir dormir até mais tarde, vou me permitir. Porque eu preciso respeitar também o meu corpo. Não adianta a gente exigir, não. Para não ter ansiedade, eu tenho que fazer atividade física todo dia, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter tantas horas de sono. Aí você vai ficar ansioso porque você está se cobrando demais. Aí vira uma É lista estressante, leveza. né? Exato, gente. É leveza, é viver com equilíbrio, com tranquilidade, enxergando sempre o lado positivo. Situações complicadas vão acontecer, você vai lidar sempre com a ansiedade, ela vai estar sempre ali porque faz parte de você. Mas abraça ela, vem cá, ansiedade, o que que você quer me dizer com isso? Você tá aparecendo aqui é porque tem alguma coisa, Tem vamos algum investigar. motivo. Tem algum É. motivo. E o que que eu posso fazer diante disso? E isso evita muitos transtornos de ansiedade, porque a ansiedade em si, ela não é ruim, né? Mas quando já desenvolve, passa do limite da normalidade e desenvolve uma doença, uma patologia, aí a gente precisa entrar com terapia, Sim. dependendo do nível, precisa entrar com medicação com psiquiatra, aí sim, precisa de um tratamento diferenciado.
Mas Eu se for. achei muito importante você falar sobre isso, porque ansiedade, medo, fobias não são questões ridículas, né? São Não, questões não são. importantíssimas. E aí você falou assim: ah, pede ajuda, conversa com as pessoas, mas conversa com as pessoas certas, Certas, sabe? Com exatamente. terapeutas, com profissionais da área de saúde, né? Porque às vezes vai ser só um desabafo, né? E só um Sim. desabafo não adianta muita coisa, né? Até adianta naquele momento, dá um alívio momentâneo, mas a sua Mas a mente vai casa tá lá ainda. continuar depois produzindo. E aí, às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente quer conversar com um amigo. Não, meu amigo sempre me entende e tal, porque o amigo vai acabar falando uma coisa para passar a mão na sua cabeça. Exatamente. E né, para poder minimizar aquele momento ali. E, na verdade, o que a gente menos tem que fazer é minimizar o problema, é realmente tratar aquela questão com a seriedade que tem, né, que Exatamente. existe, né? Perfeito. Inclusive, eu já gravei um IGVT uma vez falando como ajudar uma pessoa que está passando por ansiedade. Porque eu não gosto muito de falar uma pessoa é ansiosa. Porque as pessoas têm toda essa Sim, propriedade, né? Eu sou ansiosa, faz parte de mim, isso me é, define, é quem eu sou. Não, se você pensar assim, realmente você vai estar sempre com a ansiedade ali no seu cutuque. Ela tem que ser sua sim, amiga e te alertar quando há situações necessárias, mas no dia a dia você não precisa ter ansiedade. Então, você está, você não é. Eu não gosto nem de usar essa sim. palavra. Aí eu falo, eu falei nesse GVT de como ajudar pessoas que estão enfrentando um momento de ansiedade. Uma das coisas que eu coloquei, não fala que vai ficar tudo bem. É, cara. Gente, a gente quer. A intenção é ser positiva? É, a intenção é de acolher, de dizer, calma, relaxa, vai dar tudo certo. A gente sabe que a intenção é boa, mas a gente precisa tratar com seriedade e racionalidade. A gente precisa ser verdadeiro, mas também, né, falar a realidade com carinho. Olha, não sei se vai Sim, dar tudo certo, mas você pode contar comigo. Se der ou se não der, eu sim, vou estar aqui por você, pra você. Eu vou estar junto para te ajudar nessa situação. Isso vai passar, que vai passar a gente sabe. Vai passar. é. Agora, se vai dar tudo certo, Se vai porque ficar isso tudo é bem, relativo. O que que é o tudo que que... certo para mim pode ser diferente de tudo certo para você. Sim, Então, a gente falar tudo certo, eu até brinquei quando eu gravei o IGBT, porque eu não me aguentei. Eu falei, gente, a mente do ansioso vai rir de você. Vai ficar tudo certo? Ha, 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 ha. Você não sabe de nada. Porque a mente da pessoa que está ansiosa não funciona igual uma mente de uma pessoa normal, de uma ansiedade saudável. Então não vai fazer sim. sentido para ela, vai ser uma palavra vazia e você querendo ajudar com boa intenção não vai ajudar em nada. Então, quer ajudar? Senta aqui, abraça, mostra que você está disponível, É. que Eu ia não, você não tem como falar disso. garantir que vai dar tudo certo, mas você pode garantir que isso vai passar, que isso é uma fase, que a pessoa não está É. sozinha, que você vai ajudar a pessoa a encontrar um caminho. E não passa a mão na cabeça, não fala que tá tudo certo. E também não vai para outro extremo. Não ignora. Ah, isso É, é é. bobagem, isso é frescura. Não é porque na outra pessoa tá doendo. Então, empatia é uma das coisas muito importantes para lidar com a E ansiedade. isso que você falou do que tá doendo, né? Às vezes nem a própria pessoa sabe o que que tá doendo, né? Então, como é Exatamente. que Ela sente. você, que não tá vivenciando a mente dessa É, pessoa, vai dizer pra ela, calma, vai ficar tudo bem? Cara, você exato. tá zoando ela, né? Uhum. Você perdeu o respeito, né? Então, você não sabe o que falar, gente, só abraça e acolhe. Isso. Exatamente. Fica Abraça mudo, e fala que tá aqui. escuta, olha nos olhos, abraça e acolhe. Tem pessoas que estão com ansiedade, mas só faz sentido para ela o que ela está sentindo. A dor no peito, a falta de ar, a dor de barriga, a tremedeira, a Sim. suadeira, o enjoo, a náusea, mas ela não consegue parar para refletir o porquê, o que está causando isso. Então, a mente disfuncional, para ajudar, você tem que ajudar a pessoa nesse processo de autoconhecimento, de investigar. Ajuda ela, você quer ajudar? Por que você está se sentindo assim? Ah, não sei. Tem alguma coisa te incomodando? Nos últimos dias, tem alguma coisa que não está legal? Pensa aí na sua cabeça, não precisa me responder. Mas ajuda a pessoa a se questionar, para ela identificar o que está acontecendo. E também a questão de respirar, trazer a mente para o momento presente, porque a ansiedade, a Sim. gente fica muito presa no futuro, em todas as possibilidades negativas que podem acontecer, como a nossa mente não sabe diferenciar
o que é real e imaginário, enquanto você está pensando nas coisas catastróficas do futuro, o seu corpo está reagindo como se estivesse Como acontecendo se naquele estivesse momento ali. de verdade. Então a pessoa está sentindo, não é bobeira, não é Não é frescura, imaginário, né? não é imaginário. As pessoas que dizem isso normalmente são pessoas que lidam com ansiedade muito bem. Então não Sim. passaram por aquilo que ela está passando, mas coloca no lugar dela e tem empatia, porque para ela que está sentindo dor, aquilo que ela pensa que vai acontecer de errado faz sentido na cabeça disfuncional dela. Então você tem que ajudar a voltar a mente dela pro funcional, pro pensar no momento presente, acolher e não passar a mão na cabeça, enfim. E ajudar a pessoa a identificar se ela consegue lidar com O aquilo que sozinha que, ou não. e O o que 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 o gatilho. startou, né? Tem que identificar o gatilho disso, do porquê. E se ela vai conseguir lidar com aquilo ou não. Se tiver, assim, algo, um sofrimento grande, se ela tiver prejuízo na vida dela, deixar de sair, deixar de fazer as coisas que ela gostava por conta da ansiedade, evitar algumas situações, começa a ter prejuízo social, laboral, no trabalho, familiar. Sim, Não tá dando conta, gente? Procura um profissional. procura um profissional. Independente se tem uma doença ou não, porque às vezes a doença em si ainda não existe uma patologia, uma síndrome de alguma coisa. Ainda está no nível de mau relacionamento com a ansiedade, mas se você não pedir ajuda, é possível que isso Aí desenvolva. vai crescer, né? Aí fica mais difícil, é mais dolorido, entendeu? E o processo é longo agora, desde os meus 17 anos que eu lido com ansiedade, e tem um ano e meio, 2 anos que eu tô bem. Mas isso é um Sim. processo. É É. uma. As pessoas acham que as coisas acontecem como mágica, né? Que é um Não, fenômeno que vai, né? Tipo, estalar os dedos e pronto, resolver, né? E não é, né? E as dores são muito diferentes, né, Bela? são. Então, é dar esse. A Carol falou aqui, o poder O da poder da escuta, né? escuta, ali O agora poder da também. escuta, né? Exatamente. E tem uma dica que eu falo para todo mundo, assim, olha só como a gente tem dois ouvidos, dois olhos e só uma É uma boca. boca. Se você, sabe, puder lembrar sempre de como é o seu corpo, né? Você lembra que você tem dois olhos, dois ouvidos e só Isso. uma boca. Então, escute mais, olhe mais, né? Perceba o que que a pessoa está precisando, né? E se você começar a se dispor a ajudar, vai até o final. Seja aquela pessoa, né, que, tá, e Uhum. aí viu que vai ser muito longo e tipo, já volto. E não volta, É. né? E Porque para aquela isso pessoa que é estava contando com aquilo, pode até piorar a situação, porque ela estava contando com aquela exatamente, ajuda. É exatamente. isso aí. O poder Então, de escutar e escutar na essência, né? Não é só na escutar essência, o que a pessoa tá por falando. escutar, né? É, É. porque eu posso estar E falando quando a pessoa assim, estiver te contando, se você lembrar casos seus, guarda pra você. isso aí, não compartilha. Guarda pra você. Um dia você Exato. conta, mas não é o seu momento ali, né? É. Porque o que acontece muito, a Tigresa quer falar alguma coisa, minha filha? Quer falar? Quer Não. participar? O Não, que, o não que quero nada. acontece muito, ela só levantou e espreguiçou. Não, ela adora O que dar acontece uns é aparecimentos assim, um chiques, oi. elegantes. Oi. O que acontece muito é a gente, quando a pessoa começa a falar com a gente querer contar casos nossos, né? É, às E vezes é até para querer ajudar, tipo, eu já passei por isso. sim, Até a gente sabe que a maioria da intenção é positiva. Tipo, você não tá sozinho, já passei por isso. Mas você ajuda mais ouvindo. Ajuda é, mais deixando a pessoa falar. E é. escutando de verdade, Porque sabe? Olhando eu nos já passei olhos. por isso, às vezes, interrompe uma linha de raciocínio, né? A É. pessoa nem contou tudo o que estava acontecendo com ela, e Não, você já fala, já passei por isso. e Fiz outra assim, assim, assado, coisa, faz também. e faz a pessoa se sentir mal, porque ela ia te contar, tipo, ela já passou por isso, ela conseguiu e eu não. Ela lidou daquele jeito e eu não tô sabendo lidar com a situação. Aí começa as cobranças, porque você não sabe que tipo de Sim, crença que ela tem. Então, dependendo da crença da pessoa, ela começa a se comparar, aí trava. Se ela tava na iniciativa de falar, pode ser que ela não fale mais, volta porque isso vai tudo. bloquear. Vai ser uma crença limitante para ela de comparar, de que as outras pessoas participaram da mesma situação, lidaram de forma diferente, mas ela não, ela começa a se cobrar, enfim, o melhor de tudo é, por mais que a intenção seja boa, a gente sabe que não é só
para cortar a pessoa. Muitas vezes é assim, eu já passei por isso, tudo bem, você vai conseguir também. Mas ajuda mais se a gente escutar e guardar pra gente nossas opiniões. E escutar na essência, né? Não adianta chegar assim pra você, Claudinha, eu tô muito feliz porque não, o nosso corpo vai falar, as nossas É, expressões vão falar, como que é, a gente tá. Às vezes, só de ver a pessoa assim, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. A pessoa toda abaixada, sim, encolhida, é escutar como um todo, não é escutar só as palavras que estão sendo verbalizadas, é o tom de voz, são as expressões, é tudo, porque nós somos um conjunto, o corpo fala junto com as nossas palavras. E a gente consegue identificar, quando a gente passa a observar pessoas que lidam de forma assim, com dificuldade com a ansiedade, começa a emitir sinais antes da ansiedade vir assim com tudo. A pessoa começa a parar de fazer coisas que sempre fazia, tem uma fala ou outra diferente, o humor dela muda. Você vê ela toda hora no banheiro, tá tudo bem? Ah, tá, mas você sabe que ela tá meio que com dor de barriga, tá sim. suando, tá com muito calor e não tá tão calor assim. Então, a gente pode ajudar essas pessoas fazendo ela perceber que ela tá começando a ficar ansiosa. Tipo, você Sim. já observou como que você tá? Tá acontecendo alguma coisa? Pensa aí, porque como a gente acha que a ansiedade é ruim, a gente quer esconder, a gente quer assim, não tô com dor de barriga, não é por causa disso, não. Aí começa a dar desculpa da alimentação. Ah, não, é porque eu comi Sim. alguma coisa que me fez mal. Ou então, tá sentindo muito calor. Ah, não, é porque tá muito calor hoje. Ou eu saí do banho quente. Começa a dar É. justificativa para não aceitar que tá ansioso. Gente, é só aceitar. A ansiedade é sua amiga. Eu sempre falo, aceita que dói menos. Tô ansiosa. Agora vamos ver por que eu tô ansiosa. E Vamos assim a lá, gente lida ansiedade, com a vamos bater um situação. papinho. Isso. Vem cá, amiga, senta aqui. Fala, amiga, vamos conversar. Porque tem uma coisa errada, você está querendo me alertar o quê? É a forma como a gente se relaciona com ela. É um relacionamento. Tô vendo aqui as Muito mensagens. maravilhoso. Eu adorei. A gente já está aqui, faltando acho que uns 3 ou 4 minutinhos. Eu Já, vou ai, desativar os gente. comentários para a gente fazer uma foto Ai, bem linda. vamos, calma Gente, o aí. desafio da foto é: eu quero muitos corações subindo aqui, mas muitos corações Muito, subindo gente, aqui para a gente tirar amigos uma foto todos, bem corações. amorosa. Vambora, fica pressionando aí. Só vou clicar quando subir muito. Maravilha! Ah, que linda. Gente, passou assim, né? Que saudade de conversar, gente, de ficar batendo papo. A gente vai se encontrar depois dessa Com quarentena para matar a certeza. saudade. Não, e é um assunto muito maravilhoso, né? De Ih, que eu adoro conversar. autoconhecimento, de saber lidar com o que está passando na gente, né? Eu falo Sim, que a gente fica preenchendo nossos buraquinhos. exatamente. E a gente passou voando. Passou voando, passou voando. E amanhã é o Edson, né? Tô vendo ele aqui. Não é amanhã que Amanhã, é ele? deixa eu ver aqui, amanhã é o nosso querido Edson. Querido Ele tá aqui, Edson. ó. Ai, gente, maravilhoso também. Ai, amei também. Hoje, Obrigada, Carolzinha, lindo. Minha hoje foi a coach live linda, de número maravilhosa. 70. Que incrível Tá isso. fazendo todos os dias, né? Tá Segunda a sendo incrível. sexta, 6 horas. Todos convidados para amanhã. Todo Amanhã, mundo nosso querido convidado, gente. Edson. Gente, amanhã a gente vai falar sobre transformar a vida das pessoas, né? O bom é que esse espaço aqui, né? Esse momento aqui, tem trazido não só convidados de alto astral incríveis, mas convidados também, assim, que estão assistindo de alto astral. Então, essas lives estão realmente com uma energia positiva muito Sim. maravilhosa. Por E mais que eu queria sejam te temas agradecer. sérios. São temas sérios, são temas que podem ser encarados para o ruim, né? Mas A que gente bom que a gente tem esse olhar com a positivo, né? leveza. Que a gente pode botar. Putz, leveza é a palavra, tirou a palavra da minha boca. Ah, Te agradeço é a conexão, muito. é o flow, é esse mesmo. Um beijo. Ai, gente, já vai caindo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai cair, acho que falta 1 ou 2 minutinhos. Ai, a gente aproveita aqui o Mas tempinho. quer falar mais um pouquinho? Quer encerrar falando alguma coisa? Alguma dica
mega importante, Ah, mais uma do que a coisa gente do que você já muito falou? boa, que eu não falei, dá tempo de falar rapidinho. Eu senti nessa quarentena a necessidade de ajudar as pessoas de forma mais profunda em relação à ansiedade. Então, eu criei um Sim. e-book com esse nome, Faça as Pazes com a Sua Ansiedade. Eu vou liberar o e-book na semana que vem no meu Instagram. São, assim, 37 Oba! páginas recheadas com assim, tudo que você pensar de ansiedade, de dúvida, de questionamento, vai ter conteúdo lá escrito para te ajudar a entender como a ansiedade funciona, a saber como você pode ser amiga dela, o que você faz quando você se sente ansioso, enfim, é um conteúdo incrível para Maravilhoso! ajudar todo mundo. Vou Quem liberar não semana que segue a vem. Isabela ainda, segue ela lá. Essa Me live vai segue cair em lá. 3 segundos.